Graça e paz, amados irmãos, é a graça da parte de Deus, o nosso Pai, o consolo do Espírito Santo, esteja na vida de todos os irmãos de uma maneira toda especial. É sempre bom voltarmos aqui para podermos estudar, pensar um pouco mais da palavra de Deus, e nós damos então as boas-vindas a todos os irmãos de uma maneira graciosa, Isso aí. Muito obrigado desde já pela presença de todos. Estou vendo aí o amado irmão José Clodoaldo, já está aí se apresentando, e é um prazer receber aí o amado irmão Clodoaldo, que está sempre pronto, sempre a postos para o estudo da palavra de Deus, E a gente inicia, e nosso amado irmão, diácono Antoniel, já está aí também se apresentando. Seja bem-vindo, diácono Antoniel. É sempre um prazer, mesmo aqui online, encontrar os amados irmãos, e para juntos pensarmos um pouco da palavra de Deus. Seja bem-vindo. É isso aí, É Clodoaldo e a família, Então, com certeza, a esposa está aí presente, O presbítero Cícero deve estar aí presente, Dona Joselma, deve estar aí presente. Ele está dizendo que é Clodoaldo e a família. Seja bem-vindo, então, povo de Deus, para este momento precioso, de podermos estudar a palavra do Senhor. A irmã Elisângela também já está aí também se apresentando, Seja bem-vinda, irmã Elisângela. É sempre um prazer imenso encontrar os amados irmãos. Hoje eu não vou demorar aqui no início do nosso estudo, porque daqui a pouco eu tenho outro compromisso, depois dessa live, e a gente não pode estender o horário. A Jardim Cruzeiro União de Homens está chegando aí também, na direção do amado irmão diácono Antônio Lisboa. É sempre bom rever os amados irmãos, do Departamento de Homens da IEC do Jardim Cruzeiro. Seja bem-vindo. É isso aí. Nós vamos orar, amados irmãos, buscar a presença do nosso Deus em oração, para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Como eu disse, eu tenho um compromisso aqui agora, daqui a pouco, após a live, então eu não posso demorar, não posso passar do horário aqui. Então nós vamos orar, buscar a presença do nosso Deus. Enquanto isso, o povo de Deus vai chegando, se posicionando, aí nos seus postos, na sua sala, para a gente estudar mais um pouco da palavra de Deus. Então, você que está aí comigo, feche então os vossos olhos, e vamos falar com Deus em oração. Bendito e eterno Deus, nós te damos graças pela noite que o Senhor nos concede, noite esta para o nosso descanso. Isto demonstra a bondade do Senhor, a sua graça para com as nossas vidas. Nós te damos graças pela oportunidade de, neste momento, podermos estudar mais um pouco da tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, nos dê então a orientação. Ó Deus, nos faça compreender e entender a tua palavra. Fala ao nosso coração de uma maneira especial. Nos abençoa e abençoa o teu povo que está chegando, ó Deus, para esse momento precioso diante do Senhor. Fala conosco, nos ajuda a entender e compreender a tua palavra. Nós te damos graças então por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Gil Araújo.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo o nosso amado e querido pastor Neucir Valentim, eu vi aí entrando aí também, Deus abençoe, o pastor Neucir Valentim. Muito bem, amados, então nós vamos, como eu falei, não vou demorar, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, ainda hoje, então eu tenho que continuar aqui, porque é muito serviço, muito trabalho, ainda tenho serviço daqui a pouco ainda para fazer, depois da live aqui. Hoje, amados irmãos, sobre aquela questão, de estudar sobre as questões da vida, as problemáticas da vida. Na quarta-feira passada, nós estudamos sobre a questão da depressão. E hoje, amados, nós vamos pensar um pouco sobre a questão da culpa, sobre a questão da culpa. Nós vimos a questão da depressão, que é um problema muito grave, que tem atingido um número alarmante, de pessoas, esse problema da depressão. Mas tem a questão da culpa, que é outro problema, e a culpa pode gerar depressão, Mas a culpa não é depressão, mas pode gerar. Então nós vamos pensar com os amados nesta noite, sobre essa questão da culpa, e onde entra então Deus aí nessa questão, para nos abençoar, nos ajudar nessa questão, nesse problema da culpa humana, da pessoa humana. Muito bem. A culpa, amados irmãos, ela é de fato responsável por grande parte do sofrimento humano. É só conversar, com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentas, alcoólatras, doentes terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema. E logo a gente descobre que a culpa faz parte da dificuldade de quase todas elas. A culpa. E a gente que é pastor, há muitos anos, já vai para mais de 30 anos de pastorado, é isso que a gente tem visto como experiência, de ministério, que a maioria dos grandes problemas na vida das pessoas, elas estão ligadas a esta questão da culpa. De formas, amados irmãos, que tratando em muito esta questão da culpa, muitos problemas podem ser solucionados. Muitos problemas podem ser resolvidos ao tratar a questão da culpa. O Ministério Infantil Gênesis, está entrando aí com uma sala, seja bem-vindo, Ministério Infantil Gênesis. Então, amados, surge já que nós vamos estudar sobre a questão da culpa hoje, então a gente tem que iniciar fazendo uma pergunta. E a pergunta é esta: o que é culpa? Neucir Valentim, é um prazer tê-lo conosco. O que é a culpa? O que vem a ser a culpa na vida de uma pessoa? Na verdade, amados irmãos, ao pensar sobre a questão da culpa, a culpa tem dois viés. O primeiro viés de culpa é a culpa objetiva. O segundo viés da culpa é a culpa subjetiva. Então, na culpa objetiva, tem-se a culpa legal.
E a culpa legal é o quê? São aquelas, violação das leis da sociedade. A violação das leis da sociedade. É a culpa legal, né? Você viola e você paga uma multa por isso. É a culpa objetiva. Existe também a culpa, nessa questão da culpa objetiva, a culpa teológica. A culpa teológica são aquelas que nós, cristãos, nós chamamos de desobediência às leis de Deus. Então nós temos a culpa legal, que é a violação das leis da sociedade. Nós temos a culpa teológica, que é a desobediência às leis de Deus. Dona Edni Castelo Branco, seja bem-vinda, Belo Horizonte. A culpa pessoal é a violação dos padrões pessoais. Então, essa culpa pessoal é aquela, quando você infringe os princípios da sua casa, da sua família, dos seus pais, não é? Aí você faz uma coisa que para a sua família, aquilo é algo pecaminoso, não é bom, e você carrega aquilo para toda a vida. Então isso aqui, amados irmãos, são as culpas objetivas. É a culpa legal, que viola as leis da sociedade, a culpa teológica, que é a desobediência às leis de Deus, e a culpa pessoal, que é a violação dos padrões pessoais. Mas nós falamos que há também a culpa subjetiva. A culpa subjetiva, ela não tem um padrão, porque é um pesar, é um remorso, é uma vergonha, é a culpa subjetiva. Então, a culpa subjetiva, nós podemos dizer, amados irmãos, que é a expressão da culpa objetiva. Então, quando eu violo as leis da sociedade, desenvolve-se em mim um pesar. Quando eu desobedeço às leis de Deus, desenvolve-se em mim a culpa subjetiva, o remorso. Quando eu violo os padrões pessoais, então desenvolve-se em mim a culpa subjetiva, que é a vergonha. Então isso é que é culpa. É a culpa objetiva da sociedade, da teologia de Deus, pessoal, dos seus princípios, seus valores que você quebrou, e você leva essa vergonha, e a culpa subjetiva, que é a expressão da culpa objetiva. Amados irmãos, em relação a essa questão do que é a culpa, ela promove dois tipos de tristeza. A culpa, ela promove dois tipos de tristeza. A tristeza destrutiva, e a tristeza destrutiva, ela está ligada à culpa subjetiva, que causa o quê? Um sofrimento que leva à destruição. Então, a tristeza destrutiva, ela está ligada à culpa subjetiva, lá no remorso, ao pesar. Então, a culpa subjetiva,
ela pode levar um sofrimento que leva à própria destruição. Existe também a tristeza construtiva. A tristeza construtiva, ela está ali na culpa objetiva. Ah, pastor, mas existe tristeza construtiva? Existe. É o sofrimento que leva ao arrependimento. É a tristeza que leva, a uma condição para o perdão divino. Esta é a tristeza construtiva. Todos nós precisamos dessa tristeza construtiva. Se em você existir a tristeza destrutiva, que está lá que é a culpa subjetiva que a gente viu aqui anteriormente, essa tristeza destrutiva, ela leva de fato à destruição. Os irmãos lembram do caso de Judas Iscariotes? O Judas Iscariotes, ele desenvolveu uma culpa subjetiva. E por isso, há uma aparência, há um arrependimento, mas há uma tristeza pelo que ele fez, mas ele foi fazer o quê? Ele foi se matar, ele foi se destruir. É a tristeza destrutiva. Mas existe, como eu já falei, a tristeza construtiva. Todos nós, amados irmãos, já passamos por essa experiência de nos entristecer por algo que a gente entendeu ser errado. Algo que na nossa análise, aquilo que eu fiz foi errado. E ao ter essa análise, essa percepção de que aquilo que eu fiz é errado, me causa então uma tristeza, e esse sofrimento, na percepção do erro que eu fiz, na minha análise racional, me leva ao arrependimento e me encaminha. Essa racionalidade, essa percepção, ela me encaminha ao perdão divino. Isso nos leva ao quê? A uma construção, a um crescimento. Então, todas as vezes que ao examinar o nosso comportamento do ponto de vista racional, se esse raciocínio nos levar ao arrependimento e nos levar ao perdão de Deus, então nós vamos sair dessa situação melhores, porque a gente fez uma autoanálise, reconheceu o erro, e quando você decide ter um comportamento melhor do que aquele que você tinha antes, então significa que você cresceu. Quando é que a gente cresce? A gente cresce percebendo os nossos erros e dá uma orientação no nosso comportamento para melhorar. Aí melhora o caráter, a nossa moral, a nossa ética, nosso comportamento, melhora tudo. Mas nós só somos melhorados quando a gente tem esse arrependimento objetivo que nos leva ao arrependimento. Quando isto não acontece, quando a gente não tem racionalmente esta percepção de erros que fez, do que fez de errado, e não leva ao arrependimento e não nos coloca diante de Deus, então é por isso que nós temos encontrado tantas pessoas com culpa e às vezes com problemas gravíssimos na própria vida. O arrependimento, e ir aos pés de Deus, isto gera saúde, Gera saúde em todos os níveis. Porque eu vou ter um melhoramento no meu caráter,
na minha personalidade, na minha pessoa, né? E ao mesmo tempo eu vou ter aquele sentimento de que eu tirei uma carga, um peso das minhas costas. Por isso que Jesus falou, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esta frase de Jesus, vinde a mim que estáis cansado e sobrecarregado, na verdade essa sobrecarga que Jesus está falando ali não é porque você está trabalhando demais. Trabalhar não causa culpa em ninguém, não. Trabalhar não causa distúrbio em ninguém, não. Pelo contrário, trabalhar é bom para a saúde. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é sobrecarregado de tanta lameira, podridão, culpa, problemas na mente, na razão, que nos fazem sofrer tanto e ser tão ruim. Tão ruim. É a nossa mente, a nossa razão, nosso psique. Então, por isso que ir aos pés da cruz, de Deus em Cristo, a cruz é o lugar do perdão, a cruz é o lugar da autorreflexão, é o melhor divã que existe, é ir aos pés da cruz. Porque ali na cruz você se autoanalisa e põe diante da cruz todos os seus dramas, as suas questões, as suas intrigas, e sai de lá o quê? Perdoado. E saindo de lá perdoado, então você sai de lá curado. Então cuidado com a tristeza que te leva à destruição. A tristeza que promove a construção é aquela que você vai aos pés da cruz e lá apresenta diante do crucificado todos os seus dramas, todas as suas questões, todas as suas culpas, e de lá então você sai perdoado, limpo, e leve como uma pena, voando, porque você foi plenamente lavado, purificado das suas culpas, das suas questões. Então, amados, isso é culpa. Isto é a culpa. A segunda coisa que nós queremos ver com os amados nesta noite, nesse momento, nesse tema, que é um dos temas mais importantes da vida cristã, porque aceitar a Jesus é a gente colocar diante dele as nossas culpas. Então, do ponto de vista do comportamento cristão, esse é o principal tema. Quem nunca analisou seus pecados, suas culpas e nunca colocou aos pés da cruz, nunca é crente, nunca foi crente, nem se converteu. Converter é reconhecer as suas culpas, e os seus dramas, os seus pecados e colocar lá no divã de Deus. O divã de Deus é a cruz. Fora da cruz não tem perdão. Fora da cruz, nem eu nem você vamos ser curados dos nossos dramas. Eu preciso colocar lá no divã de Deus a nossa culpa. Eu acho que é por causa disso que as clínicas de psicologia, de psicanálise, estão lotadas de pessoas. As clínicas de psiquiatria, nunca na vida psiquiatra, psicólogos e psicanalistas, nunca na vida eles ganharam tanto dinheiro como hoje. A gente tem que marcar horário se você quer tratar com um profissional desse, com bastante antecedência, porque é lotado. E muito desses divãs, de psicologia, está lotado de gente crente, está lotado de cristãos. E sendo que os cristãos têm uma sala, de confissão das suas culpas, perfeita, onde a gente coloca os nossos dramas, as nossas questões, ali na cruz. E é só aos pés da cruz que nós podemos ter alívio das nossas questões mais íntimas, mais profundas, as doenças mais profundas da nossa alma.
só ao pé da cruz. Gostaria que você estivesse, então, pensando sobre isso. Segunda coisa, então, que nós queremos estudar são os conceitos de tristeza e de perdão divino. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Aí é um texto muito conhecido. É uma fala do apóstolo Paulo na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 7. A segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 7. É um texto muito conhecido, os versos 9 e 10. O apóstolo Paulo escreveu desta forma sobre essa questão de tristeza e Deus. Ele escreve assim, 2 Coríntios 7, verso 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Olha aí. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. E o verso 10, o apóstolo Paulo disse: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Olha aí, pesar, peso, carga. Mas a tristeza do mundo, olha aí, produz morte. Aí Paulo está tendo aqui uma linguagem também psicológica. Paulo diz que o arrependimento, segundo Deus, ela é construtiva, que traz vida, traz cura, traz mudança de vida. E o que é então essa tristeza, segundo Deus? A tristeza, segundo Deus, mas que gera arrependimento, a gente convive isso o tempo todo. Chorar não quer dizer que a pessoa está arrependida segundo Deus, não. Nem sempre porque alguém está chorando, porque ela cometeu um erro, é porque ela está arrependida. Às vezes ela está chorando porque apenas descobriram o que ele fez. E ao descobrir, gerou nele um prejuízo. Aí por isso ele chora, por causa do prejuízo que ele teve. Então isso não produz o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando a pessoa, ela chora, pode chorar, mas porque ele pecou contra Deus. E por isso, ele tem um alto sentimento de pesar, porque ele pecou contra Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com o choro, porque o choro às vezes é apenas um remorso pelo que ele fez, passageiro. E esse tipo de remorso não produz as mudanças características de um genuíno arrependimento diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que o arrependimento que não é segundo Deus gera a morte. A pessoa vai se suicidar, se matar. Mas o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus gera o quê? Vida, porque a pessoa tem perdão, tem reconhecimento da mudança de vida, promovida pelo arrependimento. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 7, 9 a 10. Que o verdadeiro arrependimento é a tristeza gerada por causa de Deus ou por Deus,
através do seu Espírito. Quando o homem chora, ele chora porque ele apenas levou um prejuízo pelo mal que ele fez. Isso não é mudança de pensamento, metanoia, que leva o homem a uma nova vida, um novo comportamento, a metanoia, arrependimento, mudança de comportamento. Então, logo a seguida, quando passar aquela fase, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas o arrependimento segundo Deus, tristeza segundo Deus, promove uma nova vida, um novo pensar, um novo caráter que glorifica o nome de Deus. Essa questão do arrependimento real, genuíno, produz também perdão divino. Veja o que o apóstolo do profeta Isaías, ele escreveu aqui, no capítulo 43. No capítulo 43, o verso 25, olha o que o profeta Isaías escreveu. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro aí. Então, quando há tristeza, segundo Deus, para Deus, por causa de Deus, é isso aqui que acontece. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso daqui é cura. Isso aqui é restauração. Então, amados, o que a cruz de fato promove é exatamente isso aqui que o profeta Isaías está falando no capítulo 43, verso 25. É isso que a cruz promove. Então, quando você vai no divã de Deus, que é Cristo, é a cruz, e lá você recebe o perdão das suas culpas, então eu e você saímos de lá aliviados, por quê? Pela certeza e a convicção de que as minhas culpas foram... Eu vou deitar e vou dormir em paz, porque Deus apagou as minhas culpas. Não tem mais motivos para eu e você não dormir, porque as suas culpas foram apagadas. E na verdade, amados irmãos, o único que pode mesmo apagar as nossas culpas é Deus, em Cristo. Então isto, amados, é uma verdadeira promoção de saúde física, emocional e espiritual. Física, porque a culpa aleja. A culpa enrijece os nervos. A culpa atrapalha as químicas do nosso organismo. A culpa, ela é extremamente prejudicial à nossa saúde física. A culpa abala as nossas emoções. A culpa abala nossas emoções. A culpa abala a nossa espiritualidade. E de formas, amados, que ao ter o perdão de Deus, porque você foi no divã dele, que é a cruz, ao ter o perdão, então você poderá ser curado física, emocionalmente e espiritualmente. Esse é o conceito, amados, de tristeza real, genuíno, e do perdão de Deus. Esta é a segunda lição
da nossa reflexão sobre esse tema tão importante de hoje. A terceira lição que nós queremos ver com os amados irmãos são as causas da culpa. As causas da culpa. Na verdade, os motivos de culpas é muita coisa. São muitas as causas que nos levam à culpa. Padrões passados na infância, expectativas irreais da vida, tudo gera culpa. Sentimento de inferioridade, causas da culpa. Pressão social, repreensões e críticas severas causam a culpa. Padrões excessivamente rígidos causam culpa. Portanto, amados, nós que somos pais mesmo, temos que ter muito cuidado, com isso. Nós que somos pastores, temos que ter muito cuidado com isso. Porque a gente não aceitou a Jesus para cair numa armadilha de líderes. Nós fomos a Cristo para a liberdade, para a libertação. E às vezes a gente vê pessoas verdadeiros escravos, Então a gente tem que ter muito cuidado com os padrões que a gente teve na infância, padrões rígidas. E que às vezes a gente carrega aquilo para toda a vida. Aquele padrão do pai, da mãe, o pastor, o padre, e aí vai, aquela rigidez ali, naquele padrão que impuseram na gente, que a gente ficou cheio de culpas, porque a gente não consegue cumprir aquilo, viver aquilo, e carregamos culpa. Às vezes, colocar expectativas enormes sobre a nossa vida, Uma das coisas que a gente conversa muito com os pais é sobre essa questão de expectativa de filhos. E às vezes os pais colocam sobre os filhos a expectativa dele. E às vezes ele não presta atenção na estrutura do filho. E ele impõe, uma expectativa. E quantas pessoas adultas, cheias de culpa, porque ele não conseguiu atender a expectativa dos pais. Cuidado com expectativas irreais em cima do outro, Especialmente de filhos, coisas assim. Cuidado. Porque ele não dando conta da sua expectativa, ele poderá levar uma culpa por muito tempo. Quantas pessoas com sentimento de inferioridade, Por que a pessoa tem esse sentimento de inferioridade? Com certeza, lá no passado, muita gente viveu o tempo todo pisando nele, dizendo que ele não tinha capacidade, que ele era fraquinho, que ele não sabia isso, não conseguia aquilo, e aí cresceu acreditando nisso. Muita gente não desenvolve mais na vida porque ele tem um sentimento de que é inferior aos outros. Cuidado com as pressões sociais que ele impõe. Cuidado com repreensões críticas severas. Cuidado. As repreensões elas precisam ser na medida. E o objetivo da repreensão é sempre levar aquela pessoa ao avanço, ao crescimento. Nunca repreensões críticas severas para afundar a pessoa, causar um constrangimento
grave na pessoa, de tal forma que ele não consegue sair mais do lugar por causa daquela crítica severa que recebeu. São causas, amados irmãos, de culpa. Cuidado com padrões, né? Excessivamente rígido. Aí você viveu num padrão assim lá do passado e quer impor isso, né, nas pessoas, e que nem você consegue viver isso. E as pessoas não conseguindo, muitas pessoas não conseguindo a viver sobre aquele padrão excessivamente rígido, são muitas pessoas que carregam culpas. Aí por isso que nós falamos no ponto anterior que as clínicas de psicologia e psicanálise, psiquiatria estão lotadas. E a maioria porque pessoas não conseguiram viver, né, diante de tantas pressões, né, de tanto peso sobre a sua vida. São as causas, né, do que vem, de como vem a culpa. Agora, a quarta coisa que nós vamos ver, amados, são os efeitos da culpa. E nos efeitos da culpa, ela tem três níveis dos efeitos da culpa. Os efeitos da culpa têm três níveis. O primeiro nível do efeito da culpa são os pensamentos defensivos. E o que são pensamentos defensivos? É quando a gente coloca a culpa nos outros. A culpa é minha, mas eu jogo para os outros. Então, a culpa sendo minha e eu jogando para os outros, mesmo que o outro que receba a responsabilidade da minha culpa, mas eu sei que a culpa é minha. Muitas pessoas levam a responsabilidade por causa da culpa dos outros, porque ele transferiu, né, a responsabilidade dele para os outros, e às vezes a pessoa é até punida. Mas a culpa é sua que cometeu. Então, cuidado com os pensamentos defensivos, né, de transferir, de colocar a culpa nos outros. Negar o erro. Então, o pensamento defensivo, eu nego, né, que eu sou o responsável, que eu sou o culpado. Mas a sua mente, você sabe que você é culpado. Olha o problema que é a questão da culpa. A outra questão do pensamento defensivo é justificar o erro, né? E nós, seres cheios de culpa, nós somos doutores em justificativas. A gente vive o tempo todo procurando justificar, né, as coisas erradas que a gente faz. Então, a primeira questão dos efeitos da culpa está em relação ao pensamento defensivo. Eu coloco a culpa no outro, eu nego o meu erro, eu justifico o meu erro. A segunda linha do efeito da culpa são as reações de autocondenação. Então, muita gente, por causa da culpa, o que ela faz? Aí gera, por causa da autocondenação, ansiedade, fraqueza, pessimismo, insegurança, baixa autoestima, inferioridade, autopunição. Então, o segundo efeito da culpa, meus irmãos, são as reações de autocondenação. Quer dizer, eu me condeno. E é por isso que as clínicas estão lotadas, né? Também um dos motivos é aqui, são pessoas que se condenam. Aí a ansiedade aumenta. É a pessoa se punindo. Aí a pessoa acreditando que ela é fraca, pessimista. O pessimista, com certeza, são reações de autocondenação. A insegurança, né? Eu não posso mesmo, aí fica lá se condenando. A baixa autoestima, né? Quer dizer, a pessoa não acredita que pode, são as reações de autocondenação, é o segundo efeito da culpa.
E qual é o terceiro efeito da culpa, amados? São as reações físicas. As reações físicas. O que são as reações físicas? Eu somatizo tudo. Eu exagero em tudo. Eu aumento tudo. São as reações físicas. Aí com isso, se eu aumento tudo, somatizo tudo na minha vida, né, como efeito da minha culpa, aí daqui a pouco eu vou me explodir. Então um dos problemas, dos efeitos da culpa é isso, né? Aí eu como demais, eu vivo demais, eu falo demais, e é tudo exagerado, tudo somatizado para preencher o vazio da culpa. E o quarto efeito da culpa é a dor moral, né? A dor moral, que isso é chamado de profunda angústia, os efeitos da culpa. Então, meus irmãos, essa é a quarta coisa aqui, né, nossa questão aqui da culpa, os efeitos da culpa. E o quinto ponto para a gente chegar aqui na conclusão sobre essa questão da culpa é: qual o tratamento adequado para a culpa? Qual o tratamento adequado para a culpa? E eu quero então colocar aqui para os irmãos algumas coisas, né, que precisam ser feitas para que você seja tratado e curado da culpa. Primeiro, compreender que todos somos pecadores e que estamos sujeitos a erros. É a primeira coisa. Não queira ser certinho demais, não. Cuidado com o moralismo. Reconheça a sua fragilidade. Reconheça que você é pecador. Ser pecador passou a fazer parte da natureza humana. E por isso tem a cruz que nos perdoa. Porque a nossa natureza é pecaminosa e não tem como a gente sair disso. Chega aos pés da cruz e notifica lá suas fragilidades. Porque a cruz te cura. Mas não fica por aí querendo ser certinho demais, mais certo do que os outros, mais justo do que os outros, mais correto do que os outros, que você se estrumbicha. Você se acaba. Então compreenda que todos somos pecadores e que todos nós estamos sujeitos a erros. Primeira coisa. Segundo, aceitar as pessoas e a si mesmo como elas são, independentemente do erro que cometeram. A pessoa errou é porque é gente, e gente erra. Nós erramos porque somos gente, que erramos. Então aceite as pessoas e aceite a si mesma, do jeito que você é, do jeito que a pessoa é, independentemente do erro que elas cometeram. Não despreze a pessoa e não despreze você mesmo por causa do erro que você cometeu. Por isso que as clínicas estão lotadas. São pessoas que não se aceitam. E não aceita o outro. Terceiro, rever seus valores para corrigi-los de acordo com os de Deus. Reveja seus valores e corrija-os, mas de acordo com os valores de Deus. Portanto, vá ser membro de uma boa igreja. E o que é ser membro de uma boa igreja?
Uma igreja que tem um pastor, que tem uma boa doutrina, um bom ensino, para que você possa estar aprendendo adequado a respeito do divã de Deus, que é a cruz. E se você estiver numa igreja ruim para mim é aquela que não tem o ensino direito, não tem um bom pastor que ensina bem a palavra de Deus, as doutrinas. Ao aprender errado, se você já é doente psicologicamente, vai agravar a sua situação. Vai piorar. Como as clínicas estão lotadas por aí. Então, corrija seus valores de acordo com Deus. E corrigir seus valores de acordo com Deus é aprender direito a palavra de Deus. Aprender direito. Outra coisa, nesse tratamento da culpa, reconheça seus erros, confesse os seus erros a Deus. Se for necessário, confesse as pessoas também. Que às vezes o seu problema de culpa está ligado à pessoa. Então, se a sua culpa está ligado à pessoa, você tem que confessar a Deus, mas tem que também confessar a pessoa pelos quais você tem doença, que é esta culpa não curada. Então reconheça seus erros, confessando a Deus e, se necessário, a pessoas, e assim você vai se sentir perdoado pelo Senhor. E a outra coisa que é preciso que você faça nesse tratamento da culpa, ajudar as pessoas a compreender os valores de Deus. Ajudar as pessoas a compreender os valores de Deus. Nunca na história os valores de Deus foram tão atacados como hoje, nesta geração. Mas nós sabemos, amados, que os valores de Deus, aprendidos de forma correta, elas não geram doença. Os valores de Deus não geram distúrbios mentais, psicológicos, não. Mas é preciso aprender certo, correto. Então você que já é crente há muito tempo, já conhece os valores de Deus, a palavra de Deus, então ajuda a pessoa a compreender os valores de Deus. Porque eles são salutar para a sociedade. Eles são bons para a sociedade. Os valores de Deus traz cura à sociedade. Então você que conhece os valores de Deus, porque você tem doutrina, aprendeu correto com seus pastores, então ajuda as pessoas a compreender. E ao compreender os valores de Deus, leve-as a confessar seus erros e se libertar da culpa. Ao levar as pessoas a entender a cruz, amados, então elas poderão, diante da cruz, confessar os seus erros e assim libertar da culpa. Veja aí o seu valor nessa sociedade como crente em Jesus, que já foi liberto, irmãos? Que já foi liberto porque você já esteve aos pés da cruz e você já foi curado nela. Então ajude as pessoas a compreender a mensagem da cruz. Leve as pessoas à cruz, aos pés da cruz, para que na cruz elas confessem os seus pecados, as suas culpas, e assim poderem ser libertas, então, de uma forma plena nas suas vidas. E eu quero concluir, amados,
Este estudo é de hoje, esse estudo vai estar sendo gravado, a posteriori no YouTube, e vai estar aí também no Face. Aí você poderá rever novamente esse estudo bíblico, pode até enviar para um amigo, porque esses estudos eles são importantes para muita gente. Para muita gente. Muita gente que nunca ouviu falar nisso aqui. Mas é muita gente problemática nisso aqui, com problemas nisso aqui. Então você pode enviar para um amigo, para que ele possa assistir esta palestra aqui sobre esse tema, aqui que ao meu ver, nos tempos de hoje, muito importante. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, que nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na terra. Vou repetir. Esta frase aqui que eu estou falando é tão importante que eu vou repetir. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na terra. Apesar disso, de não sermos perfeitos, somos aceitos por Deus. Que bom, né? E temos ainda tantos problemas, mas fomos aceitos por Deus. É por isso que eu sou curado. Saber que com todos os meus dramas que eu ainda tenho, mas Deus me aceitou do jeito que eu estou, do jeito que eu sou. Então de Deus eu recebi o perdão incondicional. Quando confessei os meus pecados, eu recebi o perdão de Deus incondicionalmente. Tenho a garantia, e você também tem a garantia, de que um dia, alcançaremos os padrões divinos por causa do que Cristo fez e está fazendo em nosso favor. Um dia nós vamos receber o corpo incorruptível. Um dia vamos receber um corpo perfeito. E nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo perfeito, baseado naquilo que Cristo fez na cruz no passado e que Ele continua fazendo ainda hoje. Mas hoje ainda temos nossos problemas, mas que fomos aceitos por Deus. Nunca esqueça que você é um aceito por Deus. E gostaria de deixar então Isaías no capítulo 53, versículo 12, que diz assim, por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está vendo? Então Jesus levou as nossas culpas. E por nós transgressores, Jesus intercede. E nós podemos lembrar também da fala apostólica aqui em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, que o apóstolo escreve assim: Por isso também, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está vendo? Então o apóstolo Paulo diz que o Senhor pode salvar totalmente os que a ele cheguem. Deus pode salvar. E ele salva é o quê? É apagando as nossas culpas. As nossas culpas já não têm mais poder de nos condenar em nada. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos no capítulo 6: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, amados, durma em paz, vai viver em paz, com a alegria do Espírito, na alegria segundo Deus,
Sei que o mundo é complexo, é difícil, né? Mas viva com Deus, viva na paz do Senhor, né? Desfrutando da presença do Senhor. Nós temos os nossos problemas, temos nossas confusões ainda, mas um dia vamos receber uma mente perfeita, né? Um corpo perfeito, sem nenhuma complexidade, sem nenhuma contradição. E assim, naquele dia, viveremos então tão somente para o louvor e a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que esse estudo de hoje possa falar ao seu coração, à sua vida, né? Repassem esse estudo, né? Aí, republiquem aí o Face, né? Esse estudo, para que outras pessoas possam também assistir. A gente vê que muita gente não compartilha, né? Mas compartilha aí esse estudo, porque você compartilhando, você dá oportunidade para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de participar e ver a reflexão sobre esse tema. Que Deus então nos abençoe. Amanhã não terei live, porque eu vou estar aqui na congregação da Gabriela, amanhã, quinta-feira, mas sexta-feira estaremos, com o nosso momento de oração, às 19h30 aqui na live, e a gente conta aí com a presença de todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus.